Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre comunidade. Surpresa? Pois é. Estar em comunidade é uma marca da existência humana. Em tudo que a gente faz na vida, a gente está interligado com os outros. Às vezes a gente percebe com claridade, com clareza, às vezes não. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está caminhando sozinho no mundo. Mas vou dizer que não. A influência é constante. As interrelações, elas estão diretamente vinculadas à forma como a gente se constrói, a forma como a gente se conhece. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre grupos. Isso. Vamos conversar sobre a proposta que o Roger fez para trabalhar com grupos. Pode ser que você nunca tenha se tocado o quanto que grupo pode ajudar você a acessar você mesmo, a conhecer um pouco melhor você mesmo. Então, se você tem interesse de conhecer você um pouco melhor por via das relações grupais, fique comigo até o final desse vídeo. Eu acho que a gente vai poder ter reflexões muito legais. Bom, meu nome é Anita Bacelar, eu sou psicóloga, trabalho com abordagem centrada na pessoa há bastante tempo. E com grupos, eu vou dizer que eu vivo a minha vida convivendo com grupos. Aqui mesmo no espaço, meu maior objetivo é traçar a evolução do espaço por via da experiência com essa equipe que eu tenho hoje, que eu tive ontem, ou seja, eu reconheço a importância de estarmos em grupo. A questão é, como que a gente pode trabalhar os grupos para estar a serviço de um crescimento tanto pessoal como um crescimento do grupo como um todo? Não sei. Eu fico pensando que talvez a gente pudesse começar a conversar sobre um conceito que eu acho que é rico nessa história, que é o conceito de comunidade. Comunidade, se a gente pensa bem num contexto, ela seria a integração de pessoas por um bem comum, por um objetivo comum. Pensar em comunidade é o mesmo em pensar em priorizar a coletividade, em priorizar o crescimento do grupo como um todo. E priorizar esse crescimento não significa dizer que a gente não está priorizando o nosso crescimento pessoal, mas quer dizer que a gente acredita muito que é possível, e não só que é possível, acho que mais do que isso, a gente acredita piamente que estar em grupo é uma grande alavanca para as nossas potencialidades aflorarem, porque podemos dar o que há de melhor de nós mesmos para a experiência do grupo. E é possível que as pessoas que estejam nesse grupo também deem as suas melhores experiências. E olha que quando eu falo das melhores experiências, eu não estou falando só de sentimentos agradáveis ou de experiências que são boas de serem vividas. Não. Quando eu penso no dar o meu melhor, dar tudo o que a gente tenha de contribuição para que o grupo que a gente esteja vivendo possa alavancar, aprender novas coisas e seguir seu processo. Roger começou a pensar nesse contexto de comunidade e entender que esse contexto de comunidade poderia ser muito terapêutico. Eu não estou falando psicoterapêutico, poderia ser muito terapêutico. Se de alguma forma nós apostássemos em algumas questões que é do humano. Então, o que o Roger fez? O Roger pegou todos os ensinamentos que ele tinha em relação à psicoterapia. Eu não sei se você sabe todos eles, mas em síntese, quais seriam os ensinamentos? De que cada um de nós temos a capacidade de resolver nossas próprias questões, mas para isso precisamos ter liberdade para experimentar o que nós estamos vivendo, dar significados para eles. Essa liberdade para experimentar, eu costumo dizer, não significa libertinagem, mas significa de construir um espaço para que a gente possa apresentar como que a gente sente a vida, como a gente percebe os significados que elas têm. E acreditamos muito que se a gente tiver essa liberdade
em um ambiente, que nesse caso eu estou falando de grupo, né? Mas em um ambiente em que exista consideração pelas pessoas, respeito, que exista empatia, que exista transparência entre as pessoas, se esses elementos existirem, sim, o que a gente acredita é que é possível que essas pessoas se integrem de uma tal forma por um bem, por uma coletividade, por um crescimento, e que esse crescimento em si possa gerar a evolução não só do grupo, mas descobertas pessoais fantásticas sobre estar em relações. Roger pegou esses elementos e que era específico da psicoterapia e tentou verificar como que isso acontecia dentro de comunidades, e aí ele passou a criar comunidades. Para Roger, o trabalho de grupo ele começou com essa perspectiva, uma perspectiva de encontro, por isso chamado de grupo de encontro. Porque a ideia seria integrar ou reunir pessoas que tivessem o objetivo de se abrir para encontrar a si mesmo, mas se abrir para encontrar a si mesmo por via de uma experiência que estaria sendo construída com um grupo. É como se fosse uma réplica do nosso dia a dia, só que num lugar em que as pessoas ficariam reunidas por um bom tempo. A gente chama de grupo residencial. Esse, eu diria que para mim são os melhores, em que as pessoas ficam reunidas e nesse encontro o que as pessoas vivem é uma réplica do dia a dia. E o que a experiência dessa réplica pode causar em cada um de nós. Isso nos dá a chance de conhecer um pouco melhor a nós mesmos, como nós reagimos no dia a dia, mas dá a chance também da gente conhecer quem é o outro, o que ele sente. Então ela é uma abertura de experiência mútua, essa é a intenção, né? Que eu esteja me apresentando com transparência para o outro e que eu também reconheça e tenha a abertura para reconhecer o que o outro está me apresentando sobre ele mesmo e criar uma construção e criar um significado em que eu possa ter o meu significado da experiência, eu possa dar espaço para a pessoa ter o significado da experiência dela e a troca disso, né? O diálogo que a gente possa ter, faça surgir, essa é a sensação que eu tenho, que é como se brotasse em nós um novo significado da experiência, não mais tão individualista, mas um significado de experiência que seja a integração de tudo que as pessoas vivem e aprendem, essa integração como ela reverbere em mim e que novos significados eu posso ter disso. Então, eu diria que viver uma experiência como essa, ela nos tira da competitividade, ela diminui as marcas do individualismo para nos lançar um pouco mais para as experiências que elas são mais coletivas, que elas são mais do todo e não só de mim como parte, nos lança um pouco mais para colaboração do que para competitividade. Não sei o que você pensa disso, mas esse é um tema que eu gosto muito, né, e que eu tenho me dedicado a sistematizar as ideias sobre isso e o espaço por si só, de criar experiências em que possam dar espaço mesmo para as pessoas viverem essa significação. Workshops, grupo de encontro, pode ser um belo espaço para você viver esse espírito de comunidade, ou seja, construir um espírito de comunidade que não priorize o individualismo, mas que priorize a coletividade, que dê liberdade para as pessoas expressarem um pouco quem elas são e o que elas significam, e que dê espaço para a gente aumentar a nossa escuta em relação ao outro. A gente tem uma escola chamada Escola da CP, que eu não sei se você conhece, mas que a gente está com a intenção de colocar todos esses conteúdos que possam dar espaço para a gente cada vez mais mudar o perfil das relações que a gente tem tido para relações um pouco mais respeitosas, mais empáticas, mais colaboradoras, porque acreditamos que são é esse padrão de relação que pode nos levar adiante, não o individualismo,
por si só, mas desenvolvimento pessoal, no coletivo, dentro de uma comunidade, pode nos fazer crescer muito mais e, consequentemente, crescer a comunidade como um todo. Então, se você tem interesse em saber mais sobre a abordagem centrada, em entender um pouco melhor sobre esse espírito, eu vou te sugerir a Escola da CP. Eu vou deixar um link aqui embaixo para a descrição, para que você possa ter acesso e conhecer um pouco mais sobre as informações e se lapidar um pouco mais sobre isso. Bem, mas tem um outro detalhe que eu gostaria de conversar contigo ainda sobre essa questão de grupo, que é como ele se forma. Um grupo como esse, ele não é um grupo que ele tem condição de ter técnicas para conduzir, um líder e que tenha o comando desse grupo. E isso muitas das vezes soa muito estranho para nós. Mas a ideia é mesmo que a gente consiga, por via da reunião de pessoas, dar espaço para que as pessoas se sintam potentes para dirigir não só as próprias vidas, mas para criar e construir uma comunidade. Então a gente costuma dizer que sim, ela tem uma metodologia que antigamente o Roger chamava de não diretiva, né? Mas que é uma metodologia que tem a intenção de permitir que os próprios participantes do grupo, eles criem a sua comunidade, ou seja, que eles tenham liberdade para construir o que fazer, quando fazer, como fazer. Afinal, eu tinha dito para vocês que ela é uma réplica do nosso dia a dia, né? E para ser uma réplica do nosso dia a dia, precisa deixar a experiência acontecer. Então, é isso que a gente vive. A gente constrói um grupo com pessoas que tenham interesse de efetivamente viver uma experiência de grupo por via da liberdade de expressão, da consideração, da empatia, do interesse pelo outro, do querer ser transparente, para ter mais proximidade consigo mesmo, conseguir ampliar um pouco mais o seu autoconhecimento e pelo único caminho que a gente acha que é fundamental para se conhecer melhor, estando nas relações com as pessoas e entendendo o que isso nos causa. É assim que a gente vai descobrir um pouco mais quem somos por via do grupo. Bom, foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nesse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor qual é o significado de vivências grupais para abordagem centrada. E caso tenha gostado, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, deixar seu like, o comentário se você quiser, eu vou amar também conversar com você sobre isso. Então, tudo o que for preciso para você nos mostrar que está fazendo sentido a gente estar aqui. Então, vou amar. Obrigada por ter estado comigo até aqui e, quem sabe, te encontro lá na Escola da CP. Um grande abraço.